Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje veremos como realizar os projetos de gás, tanto o gás natural quanto o gás liquefeito de petróleo, e também em relação à cor das tubulações na realização da manutenção. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Primeiro, uma breve história em relação às instalações de gás. A gente teve o início dessa história em 1609, quando o médico e químico belga, defensor da abiogênese, geração espontânea, através de um princípio ativo capaz de originar seres vivos, o Jean von Helmont, ele chamou de gás ou alma os produtos que se desprendiam dos corpos em combustão, e dessa forma originou a palavra gás. Em 1807, as vias públicas, pela primeira vez no mundo, são iluminadas a gás em Londres. E em 1851, no Brasil, o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá, ele funda a Companhia de Iluminação a Gás, e posteriormente o gás ele é usado não somente para a iluminação das vias públicas, mas também como um combustível doméstico. Mera curiosidade, esse aqui é o Von Helmont e esse daqui é o Barão de Mauá. A fotografia eu acabei pegando do Wikipedia mesmo. Na sequência, a gente tem aqui em relação ao AVCB e a NBR 15.526, é que as instalações de gás, tanto o GN, o gás natural, como também o GLP, o gás liquefeito de petróleo, eles devem seguir o estabelecido pela ABNT, principalmente pela NBR 15.526, e o atendimento de normas no Brasil é requisito para complementar, inclusive, o documento solicitado na obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, o AVCB, que é uma sigla para auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse AVCB ele é obtido após a vistoria técnica que atesta o perfeito funcionamento e documentos exigidos para a liberação de funcionamento do estabelecimento. O AVCB ele é necessário em edificações com área construída maior que 750 metros quadrados e público acima de 250 pessoas. Se o imóvel tiver mais de 12 metros de altura ou mais do que 3 andares, também é necessário o documento AVCB. Caso a tipologia da edificação necessite sistemas fixos como hidrantes, o AVCB é necessário independentemente da área. Então, tem observação em relação a qual norma é necessária. A 15.526 de 2012 é que desde o 97 a gente tem a norma em separado de gás natural e a norma ali de GLP também. A NBR 13.933 de 1997, ela trata de instalações internas de gás natural, GN, projeto e execução. Já a NBR 13.932 de 1997, ela trata sobre as instalações internas de gás liquefeito de petróleo, também conhecido como GLP, projeto e execução. Essas normas, elas ainda são referências, mas foram substituídas, elas foram canceladas e substituídas pela NBR 15.526 de 2012, Rede de Distribuição Interna para Gases Combustíveis e Instalações Residenciais, Projeto e Execução, é a terceira edição de 2012, versão corrigida de 2016, que ela tá vigente agora, pelo menos no momento em que estou gravando este vídeo. Na sequência, em relação ao GLP, o gás liquefeito de petróleo, o GLP ele é o derivado mais leve do refino do petróleo. O GLP ele é uma mistura de propano, butano e outros hidrocarbonetos derivados do petróleo. Ele é inodoro e nele dilui-se o etilmercapta com odor bem característico para a detecção dos vazamentos, e a sua inalação excessiva ela produz efeitos anestésicos ao corpo humano. Quando a gente tem o vazamento do gás GLP, ou gás liquefeito de petróleo, ele acaba anestesiando o corpo humano, até o ponto, inclusive, em que a pessoa que ela é exposta a esse vazamento, se for por um tempo suficiente para anestesiar o corpo, a pessoa pode, inclusive, desmaiar. E como esse gás, a gente vai ver, inclusive, mais adiante algumas imagens, ele tende a ser mais denso, ele tende a, inclusive, acumular na parte de baixo, inclusive medidores, a exaustão é feita por baixo nesse tipo de gás. Se a pessoa cair
cair desmaiada, ela vai continuar inalando esse gás até vir a óbito, inclusive, dependendo. Então, esse aí é um ponto importante, que inclusive eu deixei aqui grifado em vermelho por conta disso. Cuidado no manuseio e na manutenção desse GLP, desse gás liquefeito de petróleo. Agora, como seu fornecimento aos pontos de consumo geralmente é feito em altas pressões, tubulações de GLP geralmente podem ser menores que a do gás natural. Em condições normais de temperatura e pressão, o CNTP, que o pessoal abrevia também, condições normais de temperatura e pressão, o GLP ele apresenta-se gasoso, porém, quando ele é submetido a altas pressões e resfriamento, ele torna-se líquido. Então, por conta disso, o GLP ele é armazenado em recipientes cilíndricos transportáveis ou estacionários. Podem variar desde bujões P13 de cozinha, com 13 kg, até GLP de cilindros de P190 para 190 kg. O fato de ser botijão ou ser bujão tem a ver com a região do Brasil, igual a outras nomenclaturas que são dadas para determinados componentes da construção, que dependendo da região do Brasil, recebem outros nomes, até mesmo em relação a, fugindo um pouquinho desse setor, até mesmo a alimentação, às vezes a gente tem alguns produtos que tem nomes mais específicos, dependendo da região do Brasil, por mais que a língua seja igual, né, seja português. Em relação aos cilindros estacionários do GLP, eles podem variar entre 500 até 3.400 kg de GLP, e o GLP ele possui alto poder calorífico de cerca de 22.800 quilocalorias. Aqui a gente tem esquematicamente, quando o GLP, então, ele é submetido sob pressão nesse recipiente cilíndrico, ele geralmente, dentro desse recipiente cilíndrico, 85% do GLP vai estar em estado líquido e os outros 15% do container que contém esse GLP vai estar ali em estado gasoso. Agora, ele exposto em condições normais de temperatura e pressão, ele se torna gasoso mesmo. E ele, por ele ter esse efeito anestésico ao corpo humano, o cuidado em especial para evitar alguns tipos de acidentes, inclusive. E por consequência, então, a gente tem também o gás natural, abreviado aqui para GN, de gás natural, que ele é composto de metano e hidrocarbonetos leves. De origem fóssil, ele é encontrado em depósitos subterrâneos associados ao petróleo ou não. É de ocorrência bastante comum no litoral brasileiro e é limitado ao alcance das infraestruturas de gasodutos. A Petrobras aqui no Brasil realiza a exploração das bacias e as distribuidoras fornecem o GN, o gás natural canalizado. O gás natural ele é inodoro e incolor e sua combustão libera dióxido de carbono e vapor d'água, que não são tóxicos aos seres humanos. Possui poder calorífico de 9.000 quilocalorias e chama de cor azul. Ele é ecológico e não poluente. Seu pagamento é efetuado após o consumo e medição e possui menor necessidade de espaços físicos e evita o manuseio de recipientes pressurizados, diminuindo dessa forma o risco de acidentes. Por ser mais leve que o ar, ele se dissipa facilmente na atmosfera e não passa por transformações ou processos industriais. Então ele tem essas diferenças em relação ao GLP, que geralmente ele vem envasado sob alta pressão num recipiente cilíndrico. A gente tem aqui o gás natural que ele chega através de redes de distribuição ali distribuídas pelas concessionárias e dessa forma ela deriva ali para a caixa de entrada de gás, um ramal de ligação para o ramal que ele vai ao interior da propriedade. E geralmente essa tubulação de gás ela ocorre no passeio público, né? Geralmente ali na calçada. Inclusive dependendo da região, se for, por exemplo, São Paulo até marcado, né? Não perfurar com gás, esse tipo de situação, para até mesmo demarcar que nessa calçada tem tubulação de gás encanado, por exemplo. Daí, dando sequência, tem aqui também exemplos de rede de distribuição interna da própria NBR 15.526 de 2012. A gente tem aqui, eu vou rabiscar por cima para ficar mais fácil de enxergar, tem a rede geral, essa figura A1 da própria NBR, que ela marca o regulador único, esse regulador único, com medição individual no térreo e prumadas individuais para os andares. Então, vem aqui da rede geral para o regulador único, que ele vai aqui em direção aos medidores individuais, e medidores individuais vão para distribuições individuais desse pavimento em relação a outro individual para aquele outro pavimento.
Tem uma outra possibilidade que é abordada aqui nessa figura 2 também da própria NBR, que seria vir aqui da infraestrutura urbana para um primeiro regulador e para um segundo regulador. Desses reguladores, vai partir por uma ADA única, somente uma só aqui, que depois ela deriva para os pavimentos e a medição individual é realizada nos andares. Então aqui a gente tem uma medição nesse pavimento e naquele outro pavimento vai ter um outro medidor no pavimento específico, no primeiro andar e ali, por exemplo, no segundo andar. Outra possibilidade de rede de distribuição interna seria quando a gente tem a prumada única e medição individuais nos andares também. Tem ali a rede de distribuição que vai ali para o regulador. Do regulador ele vai partir uma prumada única e derivando ali para os pavimentos vão ter medidores individuais, por exemplo, do primeiro apartamento e do final 2 do segundo apartamento ali do primeiro pavimento. E final 1 e final 2 ali, por exemplo, do segundo pavimento. Outra possibilidade que está aqui nessa figura 4 seria quando a gente tem um regulador único, prumada única e regulador e medição individuais nos andares. Então aqui neste caso tem aqui o regulador aqui sendo alimentado pela rede geral, pelo ramal que deriva da rede geral. Dessa forma ele vai partir do primeiro regulador uma única prumada e essa prumada única ela deriva para o pavimento, para um outro regulador e medidores aqui que ocorrem nesses determinados pavimentos de modo individual. Daí então um medidor e aquele outro medidor para final 1, final 2 do primeiro pavimento, final 1, final 2, por exemplo, do segundo pavimento. Outra possibilidade, agora a figura A5 também da NBR, seriam os reguladores e medição individual no térreo e prumadas individuais para os andares, que seria a gente ter aqui a rede geral, também um regulador, que ele vai para um segundo regulador com medidores, toda a região de medidores fica ali no térreo, facilitando dessa forma a leitura da medição, e desses medidores saem aqui prumadas individuais para cada um dos apartamentos que houverem nessa edificação. Agora, quando tem uma maior rede de distribuição, por exemplo, em edifícios multifamiliares de mais pavimentos ainda, não somente térreos e sobradinhos, tem a configuração de distribuição também da própria NBR, que ela pode se ramificar com uma distribuição perimetral dessa forma, ou até mesmo no tipo 2 aqui ela centralizada, mas subindo ali de forma individual para os diversos pavimentos. Pode ter abrigos de medidores agrupados parcialmente ali por pavimento também, é uma outra possibilidade, ou inclusive uma configuração que põe os medidores lá em cima no terraço e depois as colunas descem, derivam ali para os determinados pavimentos de torres. Pode ter um único abrigo central ali na parte superior do terraço também, ou inclusive mais de um de forma também perimetral, conforme a necessidade ali da edificação e ali a colocação dos medidores agrupados, seja no térreo, seja na parte da cobertura, seja centralizada ou seja de forma perimetral. São configurações possíveis de distribuição que a própria NBR 15.526 ela apresenta. Uma outra questão são os afastamentos gerais, também é uma imagem de um anexo da própria NBR 15.526, que mostra as distâncias a serem observadas no afastamento da rede de gases, combustíveis de outros elementos construtivos. Então a gente tem aqui o tubinho amarelo, esse principal que está passando aqui no meio, que é o de gás, e ao ele realizar a interface dele, a interação dele em relação a outras tubulações e condutores que possam existir dentro da edificação, sempre tem uma distância mínima em paralelo ou no cruzamento, seja na vertical, seja na horizontal, que devem ser observadas. Então, quando ele tem o curso em paralelo, sempre ele tem que ter uma distância mínima de 5 centímetros em relação a qualquer outra tubulação. Quando a gente tem o tubo de esgoto e de águas pluviais cruzando em relação ao tubo ali de gás que está pintado de amarelo, tem que ter uma distância de cruzamento de no mínimo 1 centímetro. Quando a gente tem o curso em paralelo, uma distância mínima de 3 centímetros em relação a dutos elétricos, tubulações de água quente ou de água fria. E quando a gente tem o curso em paralelo, a distância mínima sempre em relação ao solo vai ser de 5 centímetros. E em relação a cruzamentos efetuados, inclusive com duto de exaustão ou de outros produtos em combustão, chaminés, a distância mínima de cruzamento tem que ser de pelo menos 1 centímetro
centímetros de distância. Quando a gente tem a distância mínima em qualquer cruzamento, novamente sempre 5 centímetros. Quando a gente tem o curso em paralelo, distância mínima sempre no mínimo 5 centímetros. O cruzamento em paralelo sempre 1 centímetro de uma forma em geral. Quando for duto somente de vapor, a gente também tem essas distâncias a serem observadas em relação ao mínimo de cruzamento, então. Quando a gente tem, então, o cruzamento em paralelo, via de regra 5 centímetros, e quando é cruzamento não paralelo na horizontal, mas quando é na vertical, pelo menos, a maioria das vezes, no mínimo 1 centímetro. Dependendo da situação, até um pouquinho mais, 3, 5 centímetros. Isso aí observando também que é o mínimo. E a gente tem também aqui a ventilação de abrigos, que nem eu comentei, já tinha visto ali em relação à própria determinação do que é um GLP ou que é um gás natural, um GN, que quando tem o gás natural que ele é de origem fóssil, que ele é composto principalmente de metano, o gás natural que ele é mais leve, ele tem um duto que a exaustão dos abrigos de medidores sempre é realizado para cima, já que ele é leve, e dessa forma tem aqui uma coluna com a abertura inferior do tubo adjacente aqui, e lá em cima ele tem terminal de exaustão do duto lá para cima do telhado. Então tem um abrigo de medidores que sempre vai ter essa exaustão, que ele tem esse tubo, uma espécie de ventilação que vai até lá em cima, mas que ele é aberto também aqui na parte inferior. E quando tem o GLP também ele tem esse duto de ventilação, porém como ele é um gás mais denso, o gás liquefeito de petróleo, é aquele lá que é obtido no refino de petróleo, dessa forma, como ele é mais denso, ele geralmente vai acumular embaixo. Então, como ele acumula para baixo, tem também a saída dele, só que é por baixo, e essa saída para baixo, ela é canalizada para essa coluna de ventilação, que acima ela tem um terminal de exaustão do duto lá em cima, porém também abaixo, ele também tem aqui essa abertura realizada nesse tubo adjacente. Então, essa seria o esquemático de ventilação dos abrigos de medidores de gás, e quando tem ele passando aqui através dessas lajes, essas aberturas de lajes, essa travessia em relação aos elementos estruturais é sempre permitida, desde que não seja em contato direto com a tubulação de gás e a estrutura. Ou seja, ali na abertura da laje é colocado um tubo luva, e dessa forma a parede ou laje ela tem esse espacinho de cruzamento em relação à tubulação de gás. Daí dessa forma ela pode atravessar ali com esse tubo luva, que permite que o tubo de gás atravesse sem correr grandes riscos. E quando a gente tem aqui a ventilação de abrigos, tem aqui o detalhe de ventilação dos abrigos, desse aqui da esquerda que é o gás natural, que tem uma fresta embaixo, na parte inferior do abrigo, no caso aqui do GLP é na parte superior do abrigo, tem essa infiltração, essa pequena tomada de ar, e a porta do abrigo, fora isso, ela não tem nenhuma ventilação a não ser a frestinha, Quando a gente tem aqui a curva de 45 graus, adiante continua com o tubo ali de PVC, e dessa forma ele vai ali ser captado para o tubo adjacente que corre paralelo a essa abertura, e tem ali a cobertura de ventilação lá em cima, e lá embaixo ele também tem a realização de uma abertura. O tubo de PVC ele é preso por braçadeiras, ali ele é travado então em relação a uma superfície de parede ou pilar, alguma superfície de vedação vertical da construção, e dessa forma a ventilação do abrigo é realizada diretamente para o exterior. A mesma coisa ocorre também em relação aqui ao GLP. A única diferença é que ele tem essa frestinha de infiltração de ar pela parte superior, lembrando que o GLP ele é mais denso, em contrário ao gás natural que ele é mais leve, ele tende a acumular embaixo, por isso que a saída dele sai para baixo, e para baixo então ele tem tanto aqui a ventilação também aberta por cima, mas principalmente embaixo, de diferente, ele tem essa terminação na parte inferior. Quando tem aqui o detalhe da portinha do abrigo, tem aqui a parte da porta do abrigo ventilado, e nessa parte aqui de cima tem a própria alvenaria, e na parte traseira tem a ventilação do abrigo por essa pequena janelinha veneziana que fica geralmente atrás, quando aqui, por exemplo, a parede, aqui é o lado interno da edificação, e aqui é o lado externo da edificação. Fora isso também, tem detalhe de valas quando a gente tem a tubulação passando por baixo da edificação. Então, para passar essa tubulação pela parte de baixo ali da edificação, primeiro a terra é escavada, é realizada uma vala, e o material escavado é colocado de lado em relação a essa vala, pelo menos com afastamento de 30 centímetros. Tem um diâmetro da tubulação, e fora isso, um deslocamento de mais 30 centímetros de um lado e mais 30 centímetros do outro lado, da onde é depositada a tubulação. No fundo desse leito dessa
escavala é colocada terra limpa em relação a esse fundo do solo, de no mínimo 10 centímetros desse substrato de terra limpa, e depois é colocada então a tubulação. Depois de assentar a tubulação, então finalmente a gente pode cobrir ela, daí já tinha 10 centímetros mais um tubinho. Daí dessa forma a gente pode colocar um material isento de pedras para não correr risco de perfuração, mais 20 centímetros o mesmo substrato de terra limpa, e por fim pode por cima colocar o material original, que é a própria terra escavada desse local, e depois pode terminar de fechar com piso ou solo. Muitas vezes esse material isento de pedras é areia branca, porque daí ao escavar a região, o pessoal ao encontrar a terra branca já sabe que ali tá passando esse tipo de tubulação, daí fica mais fácil de enxergar. Não somente em relação a de gás, mas especialmente a de gás correria um risco maior se, por exemplo, ocasionar o vazamento. Daí, por conta disso também, um outro detalhe importante é em relação à própria tubulação, que ela é de acoplamento rosqueado, e no Brasil a gente tem essas duas possibilidades de rosqueamento. Então tem aqui o BSP é o padrão internacional, aqui em imagens da fundição Tupi. Quando a gente tem então esse padrão internacional, a gente tem o macho cônico e a fêmea paralela, e segue essa norma NM ISO 71 de tubos da NBR 5580. Tem uma outra possibilidade que o pessoal usa também, que é a NPT. A NPT é padrão americano em que ambos, né, tanto o macho como o fêmea são cônicos. Aqui a entrada é cônica e aqui também encaixa cônico. Aqui é diferente, né? Aqui é cônico, mas aqui ele entra paralelo. Então, esse NPT que ambos são cônicos, ele segue a NBR 12.912 e os tubos seguem a NBR 5590. Agora, o passo, o ângulo, essa distânciazinha de passo e esse ângulo dessas ranhuras é diferente quando a gente tem o BSP e o NPT. Então, as roscas, elas acabam ficando, quando tem o mesmo número de fios, até ok, né? Ele faz o contato, fecha, rosqueia e ele faz o contato, a junção das tubulações. Agora, quando a gente tem menos fios que a rosca BSP, a junção ela vai ficar não tão certinha assim, né? Provavelmente vai dar problema quando a gente tem a junção de um BSP e NPT, que o passo, ele seja completamente diferente. Por mais que o ângulo seja um pouquinho parecido, se essa distância tá diferente, ela não vai juntar, né? Não vai rosquear. Então, esse cuidado também. Agora, em relação às cores das tubulações, o gás, geralmente a gente usa principalmente o amarelo, mas essas cores, né, o vermelho, o amarelo, o verde, etc., que são pintadas as tubulações aqui no Brasil, são pintadas de acordo com uma outra norma, que é a norma 6493, que é o sistema de cores Munsell. A NBR 6493, ela padroniza as cores das tubulações de acordo com o sistema de cores Munsell, um sistema de ordenamento de cores que possibilita um arranjo tridimensional no espaço cilíndrico de 3 eixos e que permite especificar uma determinada cor através de 3 dimensões. Esse sistema de cor foi criado pelo professor Albert Munsell na primeira década do século XX e desde 1917 é usado ainda hoje na área de engenharia elétrica, cores de painéis elétricos, também é utilizado na engenharia ambiental, agronomia e pedologia. Pedologia que é o mapeamento de solos. É utilizado também esse sistema de cores em fotografia digital e em estúdios de publicidade. Os conceitos de matiz, pureza, luminosidade de Munsell são usados universalmente e deu origem a modelos de cor como HSV, HLS, HSB e outros. O parâmetro de cor ele consiste em 5 cores de base e 5 cores secundárias dispostas nesse disco que está aqui do lado. Então a gente tem as cores básicas vermelho, amarelo, verde, azul, violeta, as 5 base, e tem as 5 secundárias que seriam a laranja, verde, amarelo, o azul meio esverdeado, o azul violeta e o vermelho violeta também. Essas cores, que é do disco ali de Munsell, a gente aplica, então, segundo a NBR 6493, a pintura de tubulações, principalmente aquelas tubulações expostas que você consegue ver quando vê uma tubulação exposta em estacionamento, né, por exemplo, ou então em algumas colunas também, para ficar mais fácil a identificação do que é o sistema dessa tubulação. Então, quando tem a água, exceto a de incêndio, geralmente ela é pintada de verde, aquele mesmo tom de verde das tubulações PPF,
NBR. Quando tem a água de incêndio, ele é o vermelho segurança, tem o código aqui do lado também, apesar de que eu pintei na tabela para ficar mais facinho. Quando ele tem o ar comprimido é esse azul, da corzinha aqui do disco de Mansell. Quando ele tem eletrodutos, é o cinza escuro. Gases liquefeitos é o cor de alumínio, o cinza médio cor de alumínio. Quando ele tem os gases não liquefeitos, por exemplo, gás natural, ele é o amarelo segurança, que é utilizado. Quando ele tem combustíveis de alta viscosidade e também esgoto, ele é pintado de cor preta, a tubulação. Quando ele tem materiais fragmentados, daí seria o marrom de canalização. E quando tem os produtos químicos não gasosos, geralmente vai pintado de laranja segurança. Dessa forma, quando a gente tem o vácuo ele é cinza clarinho. E quando tem vapor seria a cor branca, a tubulação. E álcalis são pintados na cor lilás. Isso de acordo com a própria NBR 6493, versão mais recente de 2019. Na versão mais antiga não tinha o álcalis, só isso de diferente. Fora isso, ela segue igual. Ela é utilizada, essa NBR, com essas cores, principalmente no emprego de cores para tubulações industriais, porém para manutenção predial também é utilizado. E se fosse inclusive pintar de jeito diferente, teria que estar muito bem especificado, não somente em projeto, mas também para os técnicos de manutenção que depois vão operar esse edifício já, ele com a ocupação já realizada. Senão, o correto seria seguir essas cores de identificação das tubulações, até mesmo pela questão de segurança e manutenção, apesar de que originalmente ela foi criada para finalidade industrial. Daí mesmo assim é utilizada até mesmo em condomínios residenciais, hospitais e outras tipologias de construção, não somente as industriais. Então, caso você tenha acompanhado até aqui, eu lhe convido a, caso ainda não tenha se inscrito, pode clicar no botão abaixo para se inscrever. Você pode curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo também. E, é claro, né, a gente se vê na próxima então.